Então vamos lá, começando então. Deixa eu ligar a transmissão aqui pelo Instagram. E a gente já vai começar. Hoje vai ter que ser sem câmera, né? Porque eu não tô com a câmera. Deu algum problema aqui no software, eu não tô conseguindo abrir direito. Alguns probleminhas aí que não funcionou muito bem. Só abrir a conexão aqui no Instagram. Acho que tá aberto agora. Nossa, tá escuro. Agora sim. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência em Brasília. E hoje, 18 de junho de 2020, uma noite bastante agradável e um pouco fria também em Brasília. Brasília está praticamente fria a semana inteira, né? As temperaturas caíram um pouco aqui na região do centro-oeste, fora a secura, né? Que está bastante. Então por isso que a gente está um pouquinho mais agasalhado aí, um bom dia para tomar uma sopa, um café mais quentinho, alguma coisinha, um chocolate quente, quem sabe, né? Algumas coisinhas a mais. Bom, eu acabei atrasando um pouquinho aí por causa do alguns problemas técnicos aqui. Eu tentei ligar aqui a gravação para também jogar lá no YouTube lá automaticamente, né? Depois que terminar aqui já vai pro YouTube, só que deu algum problema na câmera e eu não consegui resolver e bom, vai assim mesmo, não tem problema. O importante é ir com os slides e ir a gravação para lá pro YouTube. Então amanhã já vai estar a gravação direitinho aí. Na verdade só vai estar a voz e os slides, não tem problema, vai assim mesmo, tá? E os slides já estão inclusive lá no Drive, você pode conferir aqui na minha bio, tem um link lá que você pode entrar e lá tá tudinho separadinho lá, tem slides, você vai acessar o Drive lá e você vai poder ver os slides que eu coloquei, inclusive com os de hoje, tá? Com o assunto de hoje. Bom, sugestão de livro então, que eu vou, já pra gente já começar, eu vou deixar a sugestão de livro que depois eu vou fazer um post direitinho no Instagram, vou deixar ele direitinho, tá? Eu não tenho ele em papel, eu só tenho ele em eletrônico, mas o nome do livro se chama Caixa Preta de Darwin, tá? É de um autor bastante conhecido, que trabalha com o assunto que nós vamos ver um pouquinho hoje, sobre a questão do design inteligente, tá? E nesse livro ele está um pouquinho desatualizado, né? Um livro do final da década de 90, ele é mais ou menos 97, 99. É um clássico que teve, ele vai puxar muito a questão de a parte de bioquímica, a questão de como é que você faz a construção da vida, de moléculas e tudo mais, né? É um livro assim, não é livro técnico, tá? Ele não é livro técnico, mas ele tem muitos detalhes ali. E às vezes para quem não é da área, como eu não sou da área de bioquímica, a gente tem que parar um pouquinho para dar uma conferida no que o autor está falando e tudo mais, né? E eu li esse livro, eu li ele completo. É um pouquinho maçante, eu vou confessar que ele é um pouquinho maçante, tá? Porque eu fui lendo e fui conferindo as referências que o cara foi colocando. Para a época, as ideias que eu tô tentando lembrar o nome do autor agora, Caixa Preta de Darwin do... Nossa, a gente passou o nome do cara aqui agora, tava com o nome dele, mas eu vou encontrar nesse meio tempo. Para aquela época, as ideias dele, aquelas ideias que são colocadas ali, eram bastante ainda, vamos dizer assim, ainda valiam para aquela época, né? Caixa Preta de Darwin, deixa eu só pesquisar aqui. E assim, para aquelas ideias que se tinha na época, porque qual que é a ideia que o autor coloca, né? E a gente vai apresentar algumas dessas ideias aqui. A questão da teoria da evolução e tudo mais, ela tem diversos problemas. Tá? E uma forma de solucionar esses problemas dentre várias coisas, algumas que eu vou citar aqui, a questão da complexidade irredutível. Tá? É uma forma de você sair, porque utilizando a teoria da evolução e utilizando, vamos dizer assim, as probabilidades das moléculas e tudo mais, você não consegue ter vida, não consegue originar vida e tudo mais. Tá? É Michael Behe. Tá tentando, poxa, é um cara tão conhecido e eu simplesmente esqueci o nome do cara. Michael Behe ainda está vivo ainda, tá? É um autor bastante conhecido, tá? E
Para aquela época, aqueles problemas que o Michael Behe estava levantando ainda não tinham solução, tá? Bom, o que acontece quando você tem um problema dentro da área da ciência? Você coloca, igual todo cientista faz, ou pelo menos deveria fazer, não sei. Não sei, não sabemos responder essa questão, estamos estudando, estamos trabalhando, estamos pesquisando para a gente poder encontrar a solução. Isso, basicamente isso. Por exemplo, qual que é a origem do universo? Eu, dentro da cosmologia, o que eu posso responder? Não sei. Simples assim, não sei. Mas eu estou trabalhando para tentar achar como é que o universo funciona, como é que foi a origem do universo. Eu estou tentando ali fazer uma gravitação quântica aplicada dentro da cosmologia quântica, tentando fazer uma quantização, estou fazendo uma termodinâmica de universo primordial, aquela coisa toda. A gente está trabalhando, está tentando. Por enquanto a gente não tem ainda a solução definitiva com relação à questão da origem do universo, os seus primeiros instantes. E eu digo instante lá perto do instante zero mesmo. Não sabemos, beleza. Então a gente estuda. Eu é que não posso ser, vamos dizer assim, de forma irresponsável, como é que acontece com muitos cientistas, eles fazem isso, tá? Eles fazem isso por duas motivações. Uma delas é por irresponsabilidade mesmo, tá? Físico também faz isso, tá? E a outra, e a outra forma que eles fazem isso é mais por uma questão de crença, de acreditar, de ter aquela opinião própria. Isso não é problema nenhum para nenhum deles, de se posicionar com relação a uma determinada questão. Por exemplo, o clássico Stephen Hawking, né, que ele dizia que não precisa de ter Deus, não precisa de ter simplesmente nada para originar o universo, só precisa de gravidade e acabou. A opinião do Hawking é da física? Não, a opinião do Hawking. Michael Behe, nesse livro que eu tô recomendando para vocês, a recomendação na realidade é para vocês entenderem um pouquinho do design inteligente, tá? Ele faz algo mais ou menos desse tipo. A gente não tem a solução para essa questão da origem da vida, há uma improbabilidade. Lembrando que esse livro de 1900 eu vou arredondar, eu não lembro o ano exato, 2000, tá? É antes de 2000 um pouquinho. Então, nesse exato momento, não sabemos como que as probabilidades lá dentro da teoria da evolução e tudo mais faz com que origine vida, né? Então você tem uma complexidade redutível. Beleza, essa é a opinião do Behe, sem problema algum. Agora, essa é a opinião ou esse é o fato consumado dentro da biologia? Não. Por exemplo, o Michael Behe, né, ele faz como tinha na época, a questão da evolução do olho humano, como é que evoluiu o olho e tudo mais. Então a gente tinha uma questão gigantesca para se resolver ali no final da década de 90. Não sabíamos resolver. Como é que a gente responde essa questão? Como é que evolui o olho humano? Não sei. Pronto, não sei. Eu acho que é assim, eu acho que é aquilo. Não tem problema nenhum. Michael Behe coloca isso como uma complexidade redutiva. O olho apareceu de uma forma irredutível e acabou, tá? Então, claro, ele coloca isso no livro e tudo mais, não tem problema algum, isso é a própria opinião dele. Eu só estou fazendo esse pequeno destaque porque anos depois a gente acabou descobrindo como é que o olho humano evolui, como é que várias questões que ele coloca ali foram resolvidas depois, tá? Ele ainda continuou com a sua posição e tudo mais, não tem problema algum, só que a gente só tem que fazer essa pequena distinção, o que é a posição de um físico, ou, aliás, a posição de um cientista físico também tá incluso nesse meio, tá? Eu não vou tirar a minha categoria de fora dessa problemática toda, a posição pessoal de um físico e a posição que se tem daquela ciência que está trabalhando, da biologia, da física e tudo mais, tá? Então, tem esse detalhe. Esse livro eu acho que não teve edição depois, a Caixa Preta de Darwin, mas tiveram outros livros, tá, bastante conhecidos, do Stephen Meyer, por exemplo, e outros mais, mas esse foi o que eu li especificamente. Gostei, claro, achei interessante tudo, apesar de ser um pouquinho maçante, mas é interessante para a gente poder entender quais são as ideias ou alguns pontos do que eu estou chamando, como vocês estão vendo aí no slide, para quem estiver assistindo pelo YouTube, como eu estou chamando do movimento do design inteligente, tá? Então é isso que eu tô, vamos dizer assim, que eu tô passando para vocês, sugerindo, daqui a pouco eu coloco lá o post direitinho lá aqui no Instagram, tá? Um outro detalhe, então, na terça-feira que vem, tá? Só um recadinho, na terça-feira que vem, na próxima terça-feira, a gente vai ter reunião normal, às 20 horas,
igual a gente faz toda terça-feira, só que a gente não vai trabalhar especificamente com o livro do Ajuste Fino do Universo do McClef, como a gente está fazendo toda terça-feira, tá? Mas eu vou participar numa live também no Instagram, do mesmo jeito, da mesma forma, com o professor Carlos Xavier, do canal Teodidatas, tá? Depois eu vou colocar no Instagram aqui direitinho o post fazendo convite e tudo mais, tá? Então na terça-feira, mesmo horário, direitinho, vocês vão... eu acho que quando eu estou participando de alguma live, ela é transmitida também no mesmo, não tenho certeza. Mas não tem problema, eu vou colocar aqui a conta do professor Carlos Xavier, do canal Teodidatas, tá? E ele vai transmitir, eu vou estar conversando com ele lá sobre questão de cosmologia e um pouquinho dessa aplicação na questão da apologética. Porque no dia 18 de julho, exatamente daqui a um mês, o Carlos Xavier vai estar fazendo um webinário, se fosse um dia inteiro de palestras, tá? Sobre apologética, tá? E aí uma das palestras eu vou contribuir lá com um pouquinho de cosmologia quântica, o que significa isso e tudo mais. Então eu vou dar minha pitadinha de contribuição lá no meio. Então na terça-feira a gente vai fazer meio que um esquenta já para esse evento que vai ser no dia 18 de julho, mês que vem, exatamente daqui a um mês, tá? Então é no mesmo horário, a partir das 20 horas, tá? Vai estar aqui a conta dele direitinho, eu vou colocar a conta dele tudinho aqui direitinho, o post que ele mesmo fez, tá? Então ficou muito bom, eu coloco aqui depois, na terça-feira vocês acompanham lá, eu relembro vocês lá para acompanhar, tá? Bom, é só esse detalhe. E na quinta-feira da semana que vem a gente vai ter reunião também, do mesmo jeitinho, a partir das 20 horas, tá? Na quinta-feira. A gente iria falar na semana que vem, a gente já vai começar a falar sobre a questão do criacionismo evolutivo, que seria o próximo assunto depois de hoje, tá? Só que aí eu desmembrei o criacionismo evolutivo em duas partes, ou talvez até em três partes, tá? Na semana que vem vai estar com a gente a Nath, tá? Ela faz biologia e ela vai falar um pouquinho... eu chamo ela de Nath, mas é a Natália, tá? Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre questão de teoria da evolução, um pouquinho de biologia pra gente aí já começar a ter algumas ideias para na hora que a gente for trabalhar com o criacionismo evolutivo, tá? Então por isso que eu vou fazer essa quebra na quinta-feira da semana que vem. No mesmo horário, aí vai ser na minha conta aqui mesmo no Instagram, tá? A partir das 20 horas, mas vai ser uma live mais participativa, vai ter uma participação lá da Nath. Vai ser uma conversa bem agradável, bem descontraída. Tragam questões, tá? Tragam questões, todas as questões que vocês querem saber sobre biologia, pode trazer tudo, tá? Que eu vou passar tudinho para ela, e ela, como é justamente da área, a gente vai aproveitar bastante do que ela vem trazer pra gente, tá? Bom, então entrando no assunto de hoje logo, né? O assunto de hoje é bastante curtinho, eu só estou preparando um panorama, tá? Algo muito panorâmico, tá? Mas só com alguns pontos. Um último detalhe, eu acabei esquecendo de lançar a coluna que eu tenho aqui no site Roda de BDA. Se você não sabe o que eu estou falando, na minha bio aqui tem um link, aí você vai ver a última coluna lá. É um texto que eu publico toda semana, tá lá no site Roda de BDA. Depois você pode conferir lá direitinho. Inclusive tá a última coluna, aí você pode ver outras colunas, assinar ali a newsletter lá, que toda semana vai um e-mail para você com os links direitinho. Então tem outros colunistas lá que vão falar sobre teologia, vão falar sobre cosmologia, como eu falo, a relação de tudo isso, questão de tecnologia também. Então tem muita informação interessante lá que outras pessoas que têm muito mais gabarito aí colocam ali sobre outras questões, tá? E aí eu acabei lançando apenas hoje, lançando na semana que vem, sobre o criacionismo da Terra Antiga, que a gente falou na semana passada, tá? Eu ainda estou devendo um texto complementar a essas reuniões de quinta-feira que a gente faz, do movimento do design inteligente, que era para ter lançado hoje. E aí ficou meio deslocado, não tem problema, eu vou terminar de escrever direitinho, tá? Por causa desse atraso que eu tive aí, e vou lançar essa outra coluna, talvez essa semana ainda, falando sobre o movimento do design inteligente. Bastante panorâmico, tá? Eu não pretendo secar toda a informação, tá? Bastante panorâmico, mas para poder complementar com o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, sempre os textos que eu coloco lá nas quintas-feiras é só um complemento a mais, além da coluna também semanal. Então, geralmente eu publico 2 colunas por semana. Na semana passada, essa semana é que a coisa acabou enrolando, mas vai voltar ao normal aí. Sempre ter textos lá curtinhos, então você pode... É uma coluna mesmo, como se fosse coluna de jornal, você lê rapidinho, tá?
Bom, então entrando no assunto de hoje, o que a gente vai falar hoje é sobre movimento do design inteligente. Por que eu estou colocando movimento do design inteligente? Porque ele é justamente isso, ele é um movimento que você tem para poder propagar algumas ideias, como a gente vai ver aqui, que é essas ideias de design inteligente. Porque a gente tem a ideia de designer, tá? Design é uma coisa. Design inteligente é outra coisa, é esse movimento que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? E aí, características e algumas perspectivas teológicas. Novamente, o que eu vou fazer, como eu fiz nas outras, eu só vou apresentar a ideia sem fazer críticas, inclusive sem fazer críticas igual eu fiz algumas críticas do livro do A Caixa Preta de Darwin, do Michael Behe, tá? Aqui não, aqui eu vou tentar fazer ao máximo, não fazer nenhuma crítica à visão em si, tá? Mais para frente, em outras lives futuras, talvez eu refaça essa mesma série, pegando cada uma dessas visões e trabalhar apenas com as críticas, né? Aí eu faço a crítica ao criacionismo da Terra Jovem, da Terra Antiga, ao design inteligente e ao criacionismo evolutivo, tá? Todos eles têm críticas, tá? Então eu posso fazer essa mesma coisa, mas ao invés de eu apresentar apenas as ideias, fazer apenas a crítica. Mas não é hoje, hoje eu só vou apresentar a ideia em si, tá? Bom, então o movimento do design inteligente nem teve sumário, porque é bastante curtinho esses slides que eu coloquei, apenas 5, 6 slides, tá? Então tá bastante curtinho, então a única coisa que apareceu no sumário foi a bibliografia, tá? Bom, quais são as bases então do movimento do design inteligente, tá? Ele não tem uma estrutura, o design inteligente, ele não tem uma estrutura como o criacionismo da Terra Jovem ou da Terra Antiga, naquele formato, olha, a estrutura é mais ou menos essa, a gente parte dessas bases e tudo mais. Tá? Ele não tem essa mesma estrutura igual às outras duas visões que a gente trabalhou. O foco principal do design inteligente é a questão dos argumentos do design. Tá? Fazer argumentação é essa questão do design, tanto da parte histórica quanto da parte mais moderna. Que é isso? Tá? O design inteligente, o movimento do design inteligente, que é o que eu estou chamando aqui, ele vai focar nessa questão do design, de poder verificar ou de observar o design de forma histórica, aqueles mesmos designers, vamos colocar assim, que tinha, por exemplo, ao longo da história, que a gente acaba observando, que acaba misturando um pouco com a questão da revelação geral. Tá, da gente ver a questão da assinatura divina, como a gente trabalha muito com o ajuste fino do universo e com, por exemplo, a teologia científica, né, a gente tem muito essa ideia de ter uma certa racionalidade, ou a nossa razão acabar conectando com a estrutura ou com o padrão que o universo, que a natureza tem. Então essa forma de padronização a gente vê que a gente consegue chegar por argumentação que tudo isso foi montado por um designer. Tá? Então o movimento do design inteligente, ele tenta fazer esse resgate histórico com relação a essa questão do design que se tinha aí ao longo da história, que a gente consegue observar padrões e tudo mais. Tá? E a gente acaba passando também pelo designer, que é ali na época, por exemplo, no século XVII. Apesar do frio estar bastante seco aqui no Brasil, então a gente tem que molhar um pouco mais a garganta. No século XVII a gente tinha ali a questão de dado deísmo, né? Ou seja, de um designer ou do próprio Deus, né? Montando e ajustando todas as coisas dentro do universo, dando corda e tchau, deixa a coisa rolar. Então design também pode ser identificado por aí, de forma histórica. Tá? É uma outra, assim como tem várias ramificações, o criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo da Terra Antiga, né, e o criacionismo evolutivo, como tem várias, vamos dizer assim, tem várias categorias ou várias ramificações, dentro do design inteligente também tem essas ramificações todas, tá? Inclusive, já vou deixar esse parênteses logo em aberto, dentro do design inteligente não é destacado quem é o designer, tá? Não é destacado isso. Assim como nas outras visões, você tem outros tipos de criacionismos, tá? Você tem criacionismo dentro do cristianismo e dentro das outras religiões. Tá? O design inteligente também ele está dentro do cristianismo e está dentro de outras religiões. Tá? Por isso que não é identificado dentro do design inteligente quem é o designer. Claro, para quem é cristão, vai identificar quem é o designer, que é justamente o próprio Deus criador de todas as coisas. Entendeu? Então, a gente tem ali na época no século XIX, no início do século XIX, ali com Paley, tá? A questão do designer, né? o construtor do relógio, ou o relojoeiro, né? Que construiu o relógio, que é aquela ideia de
não sei se vocês conhecem, que a gente tá andando numa praia e acha uma pedra. Bom, a gente sabe explicar a pedra numa praia, que é bastante comum. Então é bastante comum ter uma pedrinha que está ali no meio, porque faz parte daquele ambiente. Mas se você estiver andando na praia e encontrar um relógio, a primeira coisa que vem na sua mente é alguém perdeu o relógio. É isso é uma crítica que eu faço ao Paley. Como assim tem um design? A primeira coisa que eu vejo é porque alguém perdeu o relógio. Porque o relógio não é daquela região. E é claro que você vai pensar que o relógio foi construído por alguém. Tem um relojoeiro, alguém que montou aquele relógio, e porque aquele relógio não é natural daquela região ali da praia. Tá? Por isso que tem a ideia do designer, ou a ideia de um relojoeiro, né? Ali em William Paley, naquela obra Natural Theology, tá? A Teologia Natural. Tá? Então começa por ali. E modernamente, tá? Essa ideia da questão do designer apareceu novamente, por exemplo, com os textos do Michael Behe, que eu acabei citando, de outros textos e de outros desenvolvimentos ao longo do século XX e mais recentemente. Tá? Então por isso que o foco está justamente na questão dos argumentos do design, tanto históricos, que você tem vários momentos históricos, quanto modernos, ou seja, tanto na data de hoje, no século XXI, quanto no século XX, que é um pouquinho mais recente. Tá? E a questão do design inteligente, essa questão da argumentação, você não tem, por exemplo, como você não tem uma estrutura, tipo o criacionismo da Terra Antiga, ou o criacionismo da Terra Jovem, ou o criacionismo evolutivo, por exemplo, e isso é possível, o design inteligente, o movimento do design inteligente acaba se conectando a cada uma dessas visões, não necessariamente o criacionismo evolutivo, tá? Porque um pouquinho mais lá para frente eu vou acabar citando que uma das bases do design inteligente é justamente negar por completo a questão da teoria da evolução. Como que o criacionismo evolutivo trata da teoria da evolução, então tem muita conexão aí, vamos dizer assim, o design inteligente acabar se conectando ao criacionismo evolutivo, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eita, mas por que tá desse jeito? Eita, não tá prendendo. Que legal. Bom, não tem problema, a gente ajusta isso aqui de outras maneiras. Tá. Então, o criacionismo, o movimento do design inteligente, ele vai acabar se adequando, se conectando ao criacionismo da Terra Jovem ou da Terra Antiga. Tá? Então, ele não tem uma estrutura, vamos dizer assim, pronta ou bem estruturado como que tem nas outras visões. Então ele acaba se adequando. Tá? Um pouquinho da história, porque a história é bastante... tem muitos detalhes, e aqui eu não quero secar justamente essas histórias, né? Eu acabei contando um pouquinho dela. A ideia de design inteligente, tá? Essa expressão intelligent design acabou aparecendo muito recentemente, ali no início do século XX, com Charles Texton e o Walter Brandley e o Roger Olson. Tá? Esse Roger Olson, se não me engano, tem um cara atual, um teólogo, daquele livro, ele escreveu até um livro, A História da Teologia Cristã, se não me engano, livro muito bom, inclusive, acho que é esse, História da Teologia Cristã. Tá? Não é esse Roger Olson, tá? Não é esse, tá? Esse Roger Olson aqui que é citado aqui é lá do início do século XX. Então esses três caras, o Texton, o Brandley e o Olson, eles trabalharam com algumas coisas com relação à questão da biologia e tudo mais. Veja que está bem perto da teoria da evolução, de 1859. Tá? E aí acabou aparecendo essa expressão design inteligente, mas de uma forma um pouco mais crítica, e não como montando uma história para o design inteligente. Tá? É engraçado isso. É igual a questão da história da teoria do Big Bang, né? Que a gente tem a teoria do Big Bang. A expressão Big Bang é uma zoeira que o Fred Hoyle estava fazendo com o Lemaitre e acabou pegando o nome, né? É mais ou menos algo parecido, viu? Nessa época, em 1908, apareceu essa expressão design inteligente, mas de uma forma meio que sarcástica, tá? E acabou pegando o nome. E aí tem a questão da origem da informação do DNA. É uma outra base que veio sendo trabalhada, porque você tem, igual a gente participou da live na terça-feira, então depois vocês deem uma olhada lá. Lá eu conversei com o professor Gilson,
lá da UERJ, né? E a gente falou muito sobre a questão da genética e como que é a transmissão na teoria da evolução dentro da genética, tá? Então tem bastante informação, depois vocês podem voltar lá, que eu não vou entrar muito nessa parte, porque justamente muito recente, anteontem, a gente acabou tendo um pouco de conversas com relação a isso. Mas uma das coisas que se pesquisava bastante, né, é a questão da origem da informação. Como é que o DNA sabe que tem que fazer uma determinada cópia lá na sua fita, pro RNA e toda aquela coisa toda, mas a questão da informação em si tem que ser repassada para a construção de proteínas e tudo mais, na hora de construir um dedo que tem que ter duas quebrinhas, você tem que montar células. Não, agora é a célula para o estômago, que é diferente da célula que vai montar um músculo e por aí vai. Então esse tipo de informação, né, é isso que nós chamamos de informação, é pesquisado já há bastante tempo, tá? E esse é um dos pontos mais centrais dentro do movimento do design inteligente, é a questão da informação, né? A informação parece que apareceu, foi colocada por Deus, alguma coisa mais ou menos desse tipo, né? Ou foi colocada pelo designer, tá? O designer que montou a informação para ela ser repassada ao longo do DNA, ao longo do processo evolutivo, que não é o evolutivo ao acaso, como o pessoal do design inteligente defende, tá? Bom, e aí tem um livro do Natural Theology, do William Paley, né, que eu acabei mencionando, que é a questão do relojoeiro, ou do cara que perdeu um relógio na praia, né, que eu acabei mencionando para vocês um pouquinho antes, tá? E aí a gente tem aí essa contraposição, vamos dizer assim, muito forte com relação à questão da teoria da evolução de Darwin. Lembrando que a teoria da evolução de Darwin é uma parte da teoria da evolução de forma completa. Tá? A teoria da evolução, ou a teoria darwiniana, como o pessoal coloca, ou as críticas que se faz à teoria de Darwin, muitas vezes estão até corretas. Tá? Tem muita coisa lá porque Darwin não tinha a teoria de forma completa, ele não tinha a teoria prontinha. Tá? Tinha muita coisa ali que a gente coloca, Darwin, vamos lá. Você tirou isso da onde, tá? É claro que hoje em dia, a gente pegando toda essa informação que nós temos de informação da genética, de Mendel principalmente, tá? Na década de 40, 50, que vem com os outros biólogos ali, a história do próprio DNA e tudo mais, a gente vê que, ou a gente acaba completando a teoria da evolução, a teoria da evolução de Darwin, tá? Então o que nós temos de teoria da evolução hoje, ela é bastante, ela é muito mais completa do que a teoria da evolução na época de Darwin. Só para vocês terem uma ideia, voltando novamente na terça-feira, na conversa que eu tive com o professor Gilson, ele estava falando sobre uma outra área da teoria da evolução, vamos colocar assim, que é a questão da epigenética. Eu achei muito interessante que nem isso eu estudei na época da minha escola. Eu acho que eu não tenho 40 anos ainda. Tá? Na época do meu segundo grau eu não estudei a parte de epigenética, que tem que ser levado em conta na hora que você estuda a questão da teoria da evolução. O que é epigenética? Em linhas gerais, sendo bastante grosso, porque o professor Gilson que acabou detalhando muito bem pra gente, epigenética vamos dizer assim, ela é alguma coisa que se conecta a mais na questão dos genes. Então, por exemplo, um alimento que você come, alguma outra coisa a mais que você pode fazer com o seu corpo, questão de alimentação e tudo mais, isso pode influenciar na parte da sua genética e transmitir essa informação, como a gente está falando aqui, ou até essas proteínas e tudo mais, para o seu próximo descendente. Ou seja, isso acaba entrando na genética, epigenética, algo que está, vamos dizer assim, acima da genética, além da genética um pouco. Tá? Isso acaba adentrando. E é igual ele estava falando, como a gente estuda na escola, né? Que Lamarck estava errado e tudo mais. Não é bem assim. Lamarck não estava tão errado desse jeito como a gente pensa, né? Lamarck estava até muito mais certo do que do que eu estudei na escola, tá? Então, voltem lá na terça-feira. Já está o vídeo no YouTube, vocês podem acompanhar na íntegra essa conversa que a gente teve. Então, a teoria da evolução, ela é bastante ampla com relação a essas discussões que nós temos, tá? Ela não é só a teoria não é só a teoria de Darwin, como o pessoal coloca, como o pessoal do design inteligente acaba criticando apenas a teoria da evolução de Darwin e falta o restante das outras partes que não tem muitas críticas
por exemplo, a questão da epigenética, a questão de micro e macroevolução, se bem que tem bastante críticas a micro e macroevolução, mas com a visão de Darwin, com a teoria da evolução de Darwin, tá? Então a gente tem outros processos evolutivos nesse meio que acaba sendo desconsiderados, tá? Bom, então outras bases, né, e aqui a gente já vai praticamente encerrando, que são, eu selecionei apenas algumas bases, tem muito mais detalhe que a gente pode conversar com relação a isso. Então as bases ou os fundamentos do design inteligente, primeiro, a questão da informação da genética, né, informação genética. É essa informação que eu acabei mencionando para você de como é que está a escrita dentro do DNA. O DNA é formado por algumas bases, né, 4 bases, eu só lembro o nome de 3, timina, adenina, guanina e citosina. Olha, lembrei das 4. Né? Você tem essas 4 bases, elas vão acabar formando apenas, que é o que nós precisamos de utilizar. Não tem só isso, você tem 26 nucleotídeos. Não, eu não vou mencionar que eu vou acabar falando besteira. É melhor olhar lá na... Por isso que eu gravei justamente com o Gisso essa questão da teoria da evolução que a gente acaba utilizando agora. Então você tem um DNA que tem essas 4 bases e elas formam, vamos dizer assim, toda a estrutura que nós temos de genética, de transmissão genética e tudo mais. E tem uma certa informação ali no meio da genética para poder ser transmitida e tudo vai. Por exemplo, eu vou utilizar um exemplo. Eu tenho essa cara linda, maravilhosa do jeito que é. Tem a minha esposa também, linda e maravilhosa como ela é também. E ela é completamente diferente. O nosso fenótipo e o nosso genótipo também é completamente diferente. Eu sou praticamente branco, loiro, dos olhos muito claros. E a minha mulher, ela é pretinha, escurinha, do cabelo ruinzinho mesmo, completamente diferente de mim. Aí a gente tem um filho, a gente tem um menino, né? E esse menino ele veio com a coloração da pele, a parte de melanina, um pouco mais escura do que eu e um pouco mais clara do que ela. É o tal do café com leite aí, meio que misturado que acabou vindo, né? Então a gente tem essa informação na hora de passar a minha genética e a genética da minha mulher pro menino, vai ser passada essa informação. Olha, tá vindo aí, ó, tá vindo uma genética branca, mas tem uma genética preta aí no meio, então a gente vai ter que fazer uma misturazinha. Aí então vai sair isso aqui, que é o que saiu o Simon, né? Ele saiu um pouquinho mais escuro do que eu e um pouco mais claro do que a da nuvem. Aí vem a questão dos olhos também, do mesmo jeito. A gente tem uma certa mistura na coloração dos olhos. Meus olhos são claros, da minha mulher é escuro. Então a coloração dos olhos também vai acabar sendo modificada. Ele nasceu com os olhos azuisinhos, assim quase que transparente. Agora está um pouquinho mais escuro, tá? Porque isso aí tem um processo todo no meio disso. A questão da feição do rosto, a cara dele é a cara que eu tinha quando eu era criança. Na idade dele, olhar ele ou olhar uma foto minha, você não sabe quem é quem, que é praticamente igual. Só que o nariz dele, a formação do nariz dele e o do lábio superior e o lábio inferior veio é o focinho da minha mulher, tá? Ou seja, vem algumas características e essas informações que vão sendo misturadas, minhas e da minha mulher, vão sendo misturadas na formação do outro, vem justamente da parte genética, tá? Então a gente tem toda essa mistura de informações e tudo mais. Tem a questão de ser masculino ou ser feminino, tá? São os dois únicos gêneros que a gente tem. O restante é qualquer outro problema que não é problema biológico, né? Então a gente tem esses detalhes todos aí que vêm pela informação genética. Tá, isso, como é que isso surge e tudo mais, isso é uma das bases que o design inteligente acaba trabalhando, tá? Essa informação ela não pode vir aleatoriamente. E é claro que eu estou falando aqui de transmissão genética, porque o pessoal do design inteligente, por exemplo, no livro A Caixa Preta de Darwin, eles vão lá no cerne mesmo na questão da estrutura, que é que eu não vou mencionar aqui agora, é a questão de proteínas na hora de formação de uns rabinhos que tem algumas bactérias, por exemplo. Como é que funciona aquele rabinho, que é o flagelo, que a gente chama, né? É como se fosse um rabinho que se mexe, e aí o pessoal foi descobrindo que esse rabinho, ele é anexado, por exemplo, na bactéria, e aí é como se fosse, bem aqui ao redor, onde que o rabinho é conectado, você tem várias proteínas que funcionam como um motor.
E essas proteínas tem que ser exatamente aquelas proteínas naquela estrutura, naquela formação. Porque se você tira alguma coisa, você não tem um motorzinho para o rabinho poder se mexer. O rabinho lá da bactéria, que é o famoso flagelo bacteriano. Tá? Então, mas tem informação no meio disso aí para justamente construir essas coisas. Bom, e aí é claro que vai entrar no ponto 2 que eu estou mostrando nos slides aí para quem está assistindo no YouTube, é a questão da impossibilidade probabilística à teoria da evolução. Ou seja, a teoria da evolução, com tudo isso que a gente está falando, ela tem uma baixíssima probabilidade, ou seja, até uma impossibilidade probabilística, que é o termo que eu estou colocando, isso que é termo meu mesmo, é bastante até meio contraditório, mas é justamente para chamar a atenção disso, com relação a você ter uma probabilidade muito baixa de todas essas coisas acontecerem do jeito que acontece de forma aleatória, tá? Complexidade redutiva. Essa complexidade redutiva é justamente essa que eu mencionei do flagelo bacteriano. Você vai reduzindo todas as coisas até você reduzir, se não me engano, são 16 proteínas. O Michael Behe cita isso direitinho. São a quantidade mínima de proteínas que você tem para poder formar o motor ali e o motorzinho do flagelo e ele poder se mexer ali direitinho e ele poder mexer o rabinho e ele navegar ali e ter todas as suas funções que essa bactéria tem, tá? E aí tem um outro detalhe em cima disso, com relação a essa questão da probabilidade. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o Michael Behe vai trabalhar bastante com isso, que a probabilidade das coisas acontecerem no meio dessas proteínas, dessas moléculas e tudo mais, a ponto de você ter a formação da vida e a ponto de você ter a formação, vamos dizer assim, até de estruturas mais complexas, é altamente improvável. Tá? Então, por isso que isso de forma aleatória não poderia acontecer. E aí tem um outro detalhe também, que o pessoal, que eu queria deixar destacado aqui, a questão de probabilidade e de acaso. Tá? A gente utiliza esses termos aí como se fosse intercambiando. Tá? O acaso, são probabilidades e tudo mais. Uma coisa é a gente dizer o acaso do ponto de vista, e aí eu quero fazer essa separação, tá? O acaso do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, né? Que é a questão do acaso, que é algo sem sentido, tá? Então justamente é o acaso, sem sentido, não tem sentido nenhum. A coisa está acontecendo e não tem nenhum propósito, vamos dizer assim. Tem esse acaso. E o outro acaso, vamos dizer assim, que a gente coloca, é a questão do acaso, vamos dizer assim, probabilístico, né? Tem uma outra palavra que eu estou tentando lembrar aqui para poder deixar separadinho bonitinho, mas eu acabei esquecendo. Mas coloque aí o acaso o acaso, vamos dizer assim, sem sentido, filosófico, e o acaso, vamos dizer assim, científico, o caos, tá? Esse científico, esse não é esse sentido. Esse a gente conhece muito bem. Tá? A gente trabalha com probabilidades dentro da mecânica quântica, dentro da teoria do caos. Teoria do caos tem leis que funcionam. Parece um negócio assim meio sem sentido, não, mas tem um sentido ali no meio. Tá? Então, questão de probabilidades, de acaso, entre aspas, científico e tudo mais, isso a gente conhece bastante. Tá? Isso é que a gente conhece muito. Então, quando as pessoas falam que as coisas aconteceram por acaso e tudo mais, geralmente elas estão imaginando algo do acaso no sentido de ser algo sem sentido, tá? Acaso nesse, vamos dizer assim, nesses termos, nesse significado, algo que não tem sentido, é aleatório e tudo mais, tá? Então a gente tem essa expressão de acaso, sem sentido, e o aleatório, é essa palavra que eu estou tentando lembrar, aleatório ou, entre aspas, acaso científico, que é isso que a gente conhece bastante. Aleatoriedade, probabilidade e tudo mais. A gente conhece muito bem, a gente sabe como é que funcionam essas probabilidades. Aqui a gente está falando de questões probabilísticas ou aleatórias no sentido científico, tá? Não no sentido de algo sem sentido. Tá? Fica até meio redundante, mas é mais ou menos isso, tá? Essa é a ideia. Bom, e um quarto ponto que eu estou destacando aí é a questão, entre aspas, as evidências estão em todos os lugares, tá? Um dos grandes proponentes dessa visão do design inteligente, que é o Marcos Eberle, eu acho que ele não é mais professor agora lá na Universidade da Unicamp, mas ele já foi lá por muitos anos. Ele trabalha na área de bioquímica, ele dirigiu um laboratório gigantesco
que tinha lá de espectroscopia de massa. É um dos grandes cientistas que nós temos no Brasil, vivo, publicando. Não sei se ele ainda está publicando hoje em dia, mas já publicou muito. Nem precisa mais, o cara já publicou muita coisa na área científica. E é um dos grandes, vamos dizer assim, proponentes no Brasil do design inteligente. Tá? É uma das expressões que ele gosta de bastante utilizar. As evidências do design inteligente estão em todos os lugares. Ou seja, o design inteligente, como eles tentam fazer como uma teoria, ela é aplicada em tudo. Na cosmologia, na biologia, na sociedade, por aí vai. Então, não há limite para ser aplicada a questão do design inteligente. Não é preciso fazer ou reescrever artigos ou ter artigos publicados, porque basta você pegar os artigos, como o Webber fala, basta você pegar os artigos que já são publicados e ler ali que o design está impresso ali dentro. Tá? Então essa é uma das outras bases, dos fundamentos do design inteligente, a questão das evidências que estão espalhadas no universo, na Terra, em todos os lugares. Tá? E aí um último ponto que eu quero destacar é a questão da ciência sistema teleológico ou outro tipo de modelo explicativo. O que eu quero dizer com isso? O design inteligente, ele se coloca... O design inteligente, olha bem a expressão que eu estou colocando. O design inteligente se coloca como ciência, porque eles tentam fazer pesquisas, fazem pesquisa e tudo mais, igual essa expressão anterior, as evidências estão em todos os lugares. Tá? Então isso é uma forma como eles se colocam. Alguns até chamam de teoria do design inteligente. Tá? Eu, Alexandre, não utilizo esse termo teoria do design inteligente, eu utilizo sempre a expressão design inteligente ou movimento do design inteligente, tá? Porque aí vai ter uma outra questão aí que eu não vou adentrar aqui dentro, tá? Mas o pessoal do design inteligente utiliza esse termo de ciência ou de teoria do design inteligente. E ele está um pouquinho mais, não por uma questão científica, mas por uma questão de um sistema teleológico, não teológico, tá? É teleológico. O que é isso? É uma forma, um tipo, um modelo explicativo, como eu coloquei aqui, de você poder explicar as coisas no sentido mais de algo que tem um propósito, qual que é o propósito e tudo mais, que é a ideia do designer. O designer, quando foi projetar todas as coisas, o projetista, quando foi projetado todas as coisas, né, ele acabou ajeitando ali a questão da complexidade redutível, ele fez uns ajustes ali a questão da informação para que a informação genética pudesse ser transferida e tudo mais, isso com um determinado propósito, dentro desse sistema teleológico. Então teleológico está no sentido de ter sentido das coisas, tá? Ou seja, de algo ter um propósito, tá? Então o design inteligente está mais para essa linha de um sistema teleológico ou de algum outro tipo de modelo explicativo que vai aproximar de um ou de outro, tá? Bom, era isso então que eu tinha deixado preparado para vocês para hoje. Tá aí o livro de onde eu tirei algumas informações. Eu tirei justamente desse livro. Bom, para quem está assistindo no YouTube não vai ver, mas tá aí na cara o livro. É esse livro aqui, tá? A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, tá? Que é escrito pelo Ken Han, Hugh Ross, Deborah Hassman e o Stephen Meyer. Tá? O Stephen Meyer, inclusive, é o cara do design inteligente que vai escrever essa parte do texto aqui. Tá? Então eu tirei essas informações que estão aí nos slides, vejo que é muito panorâmico. A gente tem aqui muita coisa para ser falado de design inteligente, inclusive como eu mencionei aí do livro do Michael Behe, um calhamaço grande. Se eu não me engano, aquele livro tem umas... eu não lembro de cabeça, eu li ele, se não me engano, acho que foi ano passado, ou foi em 2017, agora mais recente. Um livro grosso, tinha mais de 400 páginas, se não me engano. A gente tem... Opa, deu uma freada. A gente tem, no livro do Michael Behe, tem muita informação que tem ali. Tá? E tem outros livros também, que eu poderia também indicar. Do Philip Johnson, por exemplo, é um outro proponente do design inteligente muito famoso. Ele já está um pouquinho ali no início da década de 90, 92, 93. Eu vou procurar o livro, eu li esse livro também. É interessante para você ter uma ideia um pouco mais filosófica da questão do design inteligente. Tá? Eu vou deixar de sugestão também. Terminando aqui, eu vou pegar esses 2 livros, coloco no post aí para vocês
para vocês poderem conhecer, tá? Quem for adepto ou quem não é adepto ao movimento design inteligente, é bom conhecer esses livros, tá? É bom a gente conhecer essa literatura. Eu, por exemplo, na minha posição particular, não é a posição da ABC2. A ABC2, Cristãos na Ciência, não toma partido em nenhuma visão que a gente está mencionando aqui. A BC2 não é criacionista da Terra Jovem, a BC2 não é criacionista da Terra Antiga, a BC2 não é design inteligente e a BC2 também não é criacionista evolutiva. Ela não toma partido em nenhuma dessas visões. Os seus membros são livres para tomar a posição que quiser, inclusive tomar nenhuma posição, desde que tenha uma conversa bastante respeitosa e de forma educada. Inclusive, isso é um dos pontos que está lá no nosso artigo, no nosso estatuto. A ABC2 não toma posição em nada, em nenhuma dessas visões, e só que os seus líderes podem tomar a posição que quiser, desde que sentem e conversem de forma educada, tá? Então essa é a posição da ABC2. Obviamente eu, como membro da ABC2, a minha posição particular tem uma visão específica que não é essa do design inteligente que eu acabei mencionando para vocês, tá? Mesmo assim, eu leio livros do movimento design inteligente, como o do Michael Behe, que eu acabei mencionando para vocês, A Caixa Preta de Darwin. Eu li 2 livros, eu não sei se tem mais, mas tem 2 livros que eu já li, que eu estou tentando lembrar o nome deles aqui, do Philip Johnson, tá? Que estão em português, inclusive. Eu li 2 livros dele, deve ter mais livros Darwin como é que é? Darwin no Banco dos Réus, esse é um dos livros, do Philip Johnson, Darwin no Banco dos Réus, eu li esse livro, e tem um outro livro também que eu acabei esquecendo, eu não vou lembrar aqui o nome dele, mas eu vou colocar esse Darwin no Banco dos Réus e esse outro do Michael Behe eu vou colocar também como sugestão. São livros que eu leio, e eu leio artigos, leio outras coisas também do movimento do design inteligente, que mesmo eu não sendo, particularmente não sendo do movimento do design inteligente, eu leio, eu gosto de ler essas coisas justamente até para fazer dentro das discussões ali, por que o design inteligente não tá dentro de tal visão e tudo mais, tá? Então a gente, como membro da BC2, a gente é livre para escolher a posição, desde que, esse é o destaque, a gente não pode esquecer isso de forma alguma, desde que a gente sente e converse de forma respeitosa com qualquer outra visão. Tá? Não há problema nenhum você tomar posição, ou como tem alguns colegas da BC2, não tem posição nenhuma. Não tem problema algum. Vamos sentar e vamos conversar. Tá? Essa é a posição da BC2. Não ter posição oficial e você tem que conversar com todo mundo. Tá? Essa é justamente a posição da BC2. Tá? Então era esse o conteúdo que eu queria deixar para vocês hoje. Tá? Essa sugestão desses livros eu vou colocar aí depois no Instagram. Esse é o outro livro que eu estou utilizando como base, esse livro A Origem, tá? E a gente se vê na semana que vem, na terça-feira, quando a gente vai falar um pouquinho sobre cosmologia apologética, ou apologia, não é apologia da cosmologia, mas acho que vai ser uma cosmologia apologética, né? Na terça-feira, no mesmo horário, as nossas reuniões continuam sempre no mesmo horário, tá? Muito obrigado para vocês que assistiram online, para vocês que estão assistindo pelo YouTube, e até a próxima.